Fala, queridos. Sou o professor Altair Prado e essa semana trago um assunto extremamente interessante, importante, que está começando a chegar aí na boca das pessoas, né? Está começando a cair na boca do povo. Isso é muito bom. O retorno da monarquia no Brasil. Você sabia que o Brasil teve monarquia? Não sabia? Tivemos dois grandes monarcas nesse país. E hoje entrevistarei duas pessoas que são dos movimentos monárquicos para que possa restaurar a monarquia no Brasil. Vamos conhecer um pouco deles, tá? Eu estou aqui com o Rodrigo Siqueira da Rocha Dias e o Danilo Batista Souza. O Rodrigo é chamado pelo Grupo Monárquico de Rodrigo Brasileiro e o Danilo é Danilo. E aí vamos começar a nossa entrevista hoje. A nossa entrevista vai ser online, porque um está lá naquela cidade muito chata e feia chamada Rio de Janeiro, que ninguém tem inveja, e o outro está em Marília, perto da gente aqui, um calor também enorme. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma alegria enorme, depois de tantos contratempos, né? Digo, estou feliz porque eu sou um monarquista também, sou. Eu, como historiador, eu sei a importância da monarquia que teve para esse país. E como uma coisa eu já falei, pessoas até dão risada, eu não celebro golpe, então 15 de novembro eu não celebro nunca. Então, vamos entender um pouco esses movimentos, né? Por que o restauro da monarquia? E me escutam bem? Sim. Tá? Vamos entender. O Rodrigo, o seu canal, Rodrigo, é o Monark, né? Monark? O seu canal qual que é no Instagram? Confembras. Confembras. O dele tá lá no YouTube, lá no Instagram. Depois você deixa o link para as pessoas poderem compartilhar. O seu Danilo é o Monark, Underline Brasil, Monarquia Brasil. certo. Também vou deixar lá, tá, gente? Para vocês poderem compartilhar. E lá eles colocam as suas experiências, as coisas, os fatos, né? Fotos, notícias da família. Porque as pessoas acham, gente, eu vou apertar primeiro para vocês, quem quiser responder. O Brasil ainda tem uma família imperial, né? O Brasil ainda tem uma família imperial. Quer falar, Rodrigo ou Danilo? Vocês que escolhem aí quem quer falar. Fica à vontade, Rodrigo. Posso falar? Primeiramente, uma boa tarde. Quero agradecer muito o convite, né? Depois do contratempo a gente conseguiu. Quero agradecer ao Danilo que me chamou também para a live, que fez essa ponte, né? Que é para quem não sabe, o Danilo, ele é o proprietário da maior conta monarquista no Twitter. Então, assim, ser chamado por um monarquista dessa relevância é realmente muito gratificante. Bom, o Brasil sempre teve, desde a sua fundação, uma família imperial. O fato de ter tido um golpe militar, na verdade eu vou colocar em um golpe militar, uma quartelada de poucos, que derrubou um sistema e expulsou e baniu essa família do Brasil, isso não tira o fato de que eles são família imperial. A condição é intrínseca, não precisa necessariamente de um reconhecimento de um tipo de governo. O Brasil e os príncipes mantêm a cultura, mantêm a tradição, mantêm um comportamento, e mantêm, de certa maneira, viva essa chama de uma transição constitucional. Eles mantêm, assim, de certa maneira, certos hábitos típicos da realeza e da nobreza, e mantém também uma conta ativa no Instagram, no Facebook, que é a pró-monarquia, no qual as atividades dos príncipes elas são oficialmente divulgadas. E agora, vou fazer uma pergunta, quem quiser responder. Eu vou deixar hoje quem quiser responder, tá bom? Fiquem à vontade, não vou falar para um e para outro. Estamos numa única entrevista. O que levaram vocês a seguir a causa monárquica? Eu, por exemplo, comecei a voltar, eu estudante de história, comecei a voltar. Não, esse presidente não foi legal. Até que eu falei assim, teve algum bom? Foi quando eu cheguei em Dom Pedro II. E aí eu falei assim, então tá, eu comecei a estudar um pouco a monarquia, como eu morei na Espanha, morei na Inglaterra, eu sei que a monarquia é um sistema que funciona, a parlamentarista, né? O que levou vocês qual o fato, a situação que levou vocês a serem monarquistas? Quem quiser responder, o Danilo, o Rodrigo. Começo o Danilo porque ele tem mais seguidor do que eu. Não. Boa tarde, minha gente, tudo bem? Deixa eu primeiro agradecer pelo convite feito. É uma honra estar aqui presente, né? E eu devo falar que o Rodrigo é uma grande liderança aí no nosso meio, né? Nessa causa monárquica. Ele é responsável pelo bandeiraço nacional, então ele mais o grupo dele que faz pautas, reuniões assim, né? No 7 de setembro, o bandeiraço por aí. Então, é um grande prazer de fazer essa reunião junto com ele. Então, como que foi o meu caso, tá?
São duas vertentes. Primeiro, eu sempre tive a curiosidade de saber, vou falar de um modo popular, que é a minha parte, né, a minha cara. Por que que o povo gosta tanto daquela velha? No caso, a rainha da Inglaterra. A Betinha? A Betinha. Exatamente. O que aconteceu? E por quê? Porque aí comecei a estudar. Certo? Comecei a estudar, ok. E a segunda vertente, depois vocês vão ligar. Eu trabalhei num hospital aqui público na minha cidade durante os 16 anos. E eu era um colega do presidente do PT aqui da cidade vizinha. Então, vendo o meu ideal monárquico crescendo e vendo as ideias dele, não batem. Então, de um certo modo, hoje, o José de Simone, que é meu amigo, a gente discute, não tem, mas ele é meu amigo, foi ele que me moldou para pensar politicamente, né? Então, assim, a contradição das ideias dele me levou a ser monarquista, entendeu? Aí, juntando o estudo que eu tive junto com a Betinha, entender por que o imperador japonês é tão querido, entendeu por que que a rainha Elizabeth, a rainha Margarida, a rainha Juliana, na época, é tão querido assim, tipo, tem algum que mas não é possível. Uma aprovação de mais de 80%, né? Você volta aqui no Brasil. Peraí, Dom Pedro I, Dom Pedro II, aquelas personalidades do livro de história, como que foi, como que é, você acaba estudando. E você vê que, pô, faz sentido ter uma personalidade, vamos falar assim, né, que iguala as instituições, certo, que a gente tem no Brasil. Então, foi por isso que levou a minha paixão à monarquia. Isso já tem, 10 anos. Né? Então, aí estamos aí trabalhando para cima e vamos lá para frente. Só Deus dirá, não é? Torcemos, né? Exatamente. O importante é o Brasil, né? Acima de qualquer coisa, né? Uma pergunta, o movimento, uma monarquia, as pessoas têm aquela confusão de que é um rei que manda, absolutista, que as pessoas não são muito ligadas em história. Infelizmente o brasileiro não é. Então, é uma monarquia absolutista. A monarquia defendida pela família imperial é qual? É a parlamentarista. Poderia explicar um pouco, Rodrigo, por gentileza? Posso. A monarquia parlamentarista constitucional é aquela no qual o monarca ele é o chefe de Estado, ou seja, ele representa a nação dentro e fora do país. Ordinariamente, ele é o chefe das Forças Armadas, mas há monarquias no qual o chefe das Forças Armadas é o primeiro-ministro, há pequenas variações. E o governo, o que é o governo? É aquela pessoa que vai administrar o Estado. Então, o Estado é o conceito permanente. O governo é aquele conceito transitório. É aquela pessoa que vai entrar por um período definido, vai administrar e vai legislar em relação a esse Estado. Na monarquia parlamentarista constitucional, quem chefia o governo, ou seja, quem faz lei, quem define orçamento, não é o rei, não é o imperador, é o primeiro-ministro, que ele é eleito de uma maioria do parlamento. Vamos supor que um parlamento ele tenha 100 cadeiras. Aquele que tiver 51% de aprovação, 51% de apoio, 50% de votos, ele é escolhido para ser o primeiro-ministro. E aí, a convite do monarca, ele aceita ou não o cargo. Mas a gente sabe que isso é algo simbólico. Então, nas monarquias parlamentaristas modernas, inclusive, nem o monarca compete ele vetar uma lei que já tenha sido aprovada pelo primeiro-ministro, apesar de algumas constituições assim permitirem. Permite na letra, mas na prática isso não cai com bons olhos. Então, na verdade, o monarca ele tem um poder muito mais limitado do que um presidente da república, de uma república presidencialista como a nossa, né? Que pode fazer medida provisória, que define orçamento e que governa mesmo sem ter maioria na Câmara e no Senado. Não sei se foi claro. Sim, mas se o rei tem menos poder, por que ter um rei então? É aí que entra a questão. Porque a gente precisa ter a divisão porque a gente precisa ter a divisão da estrutura de poder. O que a história da humanidade vai mostrando? Quanto mais poder se concentra no cargo, mais isso degenera para regimes ditatoriais. Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista.